Olá, amigo, ele é humilde e sincero, natural de Novo Hamburgo, filho do seu Gabriel e da dona Irma, formado em Direito. O marido da Adriana, com quem teve o filho Vitor, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores na região. Foi bancário e presidente do Sindicato dos Bancários de Novo Hamburgo, diretor-geral da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão na Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e assumiu a Secretaria Especial de Gabinete em 2014. Hoje teremos uma conversa de peso com Gilmar Valadares. Seja muito bem-vindo, Gilmar. Prazer te receber aí para uma conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Fico feliz de estar no seu programa. E é sempre bom falar para a comunidade e também contar um pouco da história, relembrando, né, como eu sou natural de Novo Hamburgo, né, a gente relembra o que era Novo Hamburgo, o que é hoje, a indústria, o comércio, enfim. É importante, né, relembrar, mas também contar recuperar a função. Um pouco da nossa história, contar um pedaço dessa história e hoje contar um pedaço da tua história, né? Nossa história que se cruzou lá atrás, lá nos anos 90 já, com vários movimentos. Conseguimos aí derrubar presidente, brigamos contra o governo de estado e o Sindicato dos Bancários sempre foi parceiro nosso aí, na época, o movimento estudantil, emprestando megafone, dando apoio para o que a gente precisava sempre. Sempre agitou bastante, desde guri, tu era um cara que se incomodava com as coisas? Aquela questão de não ficar acomodado e de querer mudança, tu tem que participar. Não adianta na teoria, tu tem que ir para a prática. Então, os movimentos, isso que tu coloca bem, a questão lutar por democracia, que eu sempre digo, lá atrás, muitos lutaram pela democracia que hoje nós temos. Então, o melhor sistema, que eu sempre digo, é a democracia. E a questão do movimento estudantil, movimento bancário, eu comecei a trabalhar no Banco Habitasul, em 83. Isso, a agência era a poupança, na época era forte a poupança, e criaram o Comercial Banco. E aí eu comecei a trabalhar, deu a fusão com o Sul Brasileiro, criamos o Meridional, eu entrei para o sindicato em 87, sindicatos bancários no Novo Hamburgo e região, que compõe, né, Cambon, Sapiranga, Estância e Voti, 2 irmãos. Mas antes também tive uma passagem pelo movimento estudantil em 79, 80, quando eu estudava no Colégio Novo Hamburgo, hoje Wolfram Metzler, e depois fui para o 25, então sempre movido para mudança, né? E aí a gente vai conhecendo pessoas que também têm a mesma ideia, a mesma vontade. Isso me levou a participar e entrar num partido, me filiei no Partido dos Trabalhadores em 83, depois fui para os sindicatos bancários. E eu acho que é importante, é bonita, né? Não a minha, mas a história de quem fez essas mudanças que hoje nós temos, né? Como é que era a tua vida de jovem, assim? Tu nascido em Novo Hamburgo aonde? Criado aonde? Novo Hamburgo não era a mesma, né? Não. Até no meu registro de nascimento está Hamburgo Velho, distrito de Hamburgo Velho. Como eu nasci no Hospital Regina, fui registrado em Hamburgo Velho. Morei 24 anos na rua Almirante Barroso, na rua da Câmara de Vereadores, fundo do Curtume Júlio Ados. Meu pai, Gabriel, trabalhou 32 anos no Curtume, nós morávamos. Era uma vida tranquila, tinha 4 vizinhos, o trem passava ali no sul da prefeitura, por dentro do pátio do Colégio Wolfram Metzler, tinha o Asplang, uma empresa na época. Nós íamos jogar futebol, não tinha muita alternativa, no fundo do Curtume tinha campo de futebol, no cinema em domingo, no Lumiere, no Avenida, no Sayonara, eram os 3 ali que tinha. Era pacato, não tinha muita... Na adolescência, daí estudava no Colégio Novo Hamburgo, mas até 15, 16 anos era isso, era futebol. A gente estava falando um pouco antes de começar a nossa conversa aqui, diante do nosso público.
Tu estava contando que tu lembra muito das fábricas de calçado, daquela região e da cidade como um todo, né? Era na Domingos de Almeida, por exemplo, tinha várias fábricas de calçados. O Requinte, o Rui Chaves, grande modelista, à frente da empresa de calçados Rui Chaves tinha o Carrasco, outro famoso, internacionalmente os dois. Né? E eu mesmo comecei a minha vida com 14 anos trabalhando em fábrica de calçados Rack, na Magalhães Calvete. Na época tinha placas precisas de menores. Hoje, E eu também tive, há 1 ano e meio, foi criado, o governo federal criou o salário de menor. Então, tu ganhava metade do salário mínimo, que hoje nem se pensa isso, né? Primeiro, é uma discriminação, eu fazia a mesma coisa que uma pessoa acima de 18 anos fazia. Tinha fábricas em Novo Hamburgo, na 25 de julho, tinha 4, 5 fábricas com 500, 800 mil funcionários. Classe, Scott, Vega Saldanha. Naquele momento, tu já tinha uma visão diferente, assim, de compreender aquilo ali como não sendo correto? Tinha. Aquilo já te provocava de alguma forma? Tinha, porque é isso que eu falei, quando eu trabalhava, fazia 1 ano, mais de 1 ano, a minha mãe teve que ir lá assinar um documento no recurso humano da empresa, aceitando a redução do salário. E aí porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, não por esporte, porque eu gostava, porque era uma necessidade. Claro. Sim, fui estudar à noite, trabalhei, e das 7 às 6, depois ir para a escola. Hoje a gente sabe, né, a diferença. Então aquilo já começa a ficar irritado com essas diferenças que ocorriam. Depois tu vai na discussão do Grêmio Estudantil do colégio, né, reivindicando questão, mas eram reivindicações, nós queríamos uma quadra de esporte, uma ampliação, ou mais professores, ou falta, porque na época já tinha essa dificuldade de professores. Então, tu vai num segmento, né, de insatisfação com outras pessoas. E lendo também, sempre me interessei por leitura. E ler, eu sempre digo, ler não é livro, não, tu tem que ler tudo, revista, jornal, qualquer informação hoje com as redes sociais, enfim, tu tem acesso e é importante. Então, naquela época eu comecei a ver que algumas coisas não estavam, não um grande conhecimento, mas a insatisfação de adolescente, né, de ver que algumas questões podem ser mudadas. E aí, quando eu fui para o banco, e logo teve a intervenção, e aí nós tivemos que fazer movimentos, eu fui para Brasília também, acampamos lá, aqui em Novo Hamburgo, na região, porque nós queríamos que fosse restabelecido, ou o banco não fechasse, porque daria, o Sul Brasileiro e Habitação na época, em torno de quase 30 mil pessoas desempregadas, e pressionando o governo federal para resolver isso, porque o Banco Central, o governo federal que controla o sistema financeiro. E conseguimos criar o Meridional. Então foi um processo. E foi uma conquista já. Claro. E antes disso eu já era filiado, no 82, filiei ao PT. Então, 83, isso. E aí tinha o Milton Fagundes, a Zaira Machado, o Nelson Sá, o Alessio Bloss, pessoas que tu vai dentro do banco, o Gilson Andrade da Caixa Econômica Federal, a Mayra Aguiar do Banco do Brasil, a Neuza Azevedo, são pessoas que com mais experiência na época que eu, e eu acompanhando, né? Então foi importante para a minha vida, mas principalmente para conhecer, né, o que é o certo e o que é errado, né? Que hoje a gente... Era um período de muita efervescência, né? Sim. A gente está falando aí do final da ditadura, ainda um governo militar até 85, né? Aí o começo do que parecia ser uma redemocratização, mas uma sequência mais do mesmo, parece, o governo Sarney. Muita briga, né? Muitas conquistas para profissionais, né? Porque a gente veio de um período de ninguém podia nada, anos 70, greves explodindo em todo o Brasil, né? Todo aquele movimento que a gente sabe.
E isso se repercutiu muito forte aqui na nossa região, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, né? O que tu lembra daquelas greves, hein? Era aquela coisa de ir para a porta de banco, não deixar entrar. Como é que tu viveu aquilo tudo naquele momento? É que nós, as greves, eu tinha várias bandeiras, né? Melhores condições de trabalho e no banco, mas se tu pegar na empresa de calçado, metalúrgico, comércio, calçado, para que, como eu passei 2 anos dentro de uma fábrica de calçado, eu tinha coisa assim, aí no banheiro era uma vez de manhã e outra de tarde, e alguém dava uma chave. Nos bancários nós tínhamos situações de que tu trabalhava 10 horas e ganhava 6, então nós brigávamos para que tivesse 2 turnos de trabalho, para primeiro atender bem a população, porque era das 10 às 4, nós queríamos que o banco abrisse às 8, até às 5, dava 2 turnos de trabalho, e porque o trabalho bancário é muito desgastante. Eu sempre explico e coloco as pessoas que trabalham, por exemplo, num caixa, trabalham com milhões e às vezes no final do mês estão com cheque especial estourado. É uma contradição muito grande. Então nós brigávamos por isso, por democracia também, por a resistência do reconhecimento dos sindicatos também. Não. Nós, várias vezes, não foi uma nem duas, que eram inscritos chapas para participar de uma eleição, a empresa ia lá e demitia todos que estavam naquela chapa de oposição. Essa é uma história que ninguém conta, né? Não. E aí a pessoa ficava desempregada e tinha o tal do livro que o teu nome estava ali, tu não podia. Bom, o Gilmar fala, não, esse participa de greve, não. Teve gente que teve que sair da região para poder trabalhar. Isso, cadê a democracia? Então nós brigávamos por bandeiras, por mais condições de trabalho, mas principalmente porque a democracia ela comporta todas essas bandeiras. Mais educação, mais saúde, mais liberdade, comunicação. Isso tudo faz parte da democracia. E realmente, a primeira eleição, para quem não lembra, para presidente, pós-64, foi 89. Segundo turno, Collor e Lula. Em 86 foi para governador. Não, 82 para prefeito, que era aquelas eleições, 82, tinha que votar para vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, tudo no mesmo partido. Tu não tinha opção de, se tu votasse em alguém de outro partido, era anulado o voto. Então foi um processo rico e que os sindicatos tiveram um papel fundamental nas mudanças de relações, tanto na esfera trabalhista como institucional. Tu falou daquela eleição de 89, deve ter doído muito. Pensando em 89 e pensando quando o Lula foi por fim eleito, depois na sua 4ª tentativa em 2002, a eleição veio na hora certa? Ou teria sido muito diferente essa história, talvez melhor, talvez pior, se fosse em 89? Tu vai responder essa e outras perguntas, isso logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com Gilmar Valadares.